Já parou pra pensar da onde é que saiu todas essas ideias sinistras dos jogos de terror que a gente mais gosta? Eu não acreditei quando eu descobri que alguns games como Resident Evil 4 e Silent Hill foram fortemente inspirados em outras mídias bem específicas. Então se você também é fã de jogos de terror, fica ligado que essa lista aqui com certeza vai te surpreender. Quem já jogou Silent Hill sabe que a franquia não iria ser a mesma sem a presença de alguns elementos bem específicos. O primeiro é ter um protagonista que aos poucos começa a perder o senso do que pode ser real ou não. O segundo ponto é ter uma atmosfera sombria e depressiva, que toma conta de praticamente todos os cenários, que dá aquela sensação de ausência de esperança e de que talvez o nosso personagem nunca vai realmente conseguir sair dali, e muito menos salvar alguém nessa cidade. Para piorar a situação, algumas pessoas surgem do nada e em vez de ajudar, parece que fazem questão de deixar o nosso personagem com ainda mais dúvidas. Todos esses elementos foram altamente inspirados em um filme de 1990, o Jacob's Ladder, ou também conhecido aqui no Brasil como Alucinações do Passado. O filme conta a história do Jacob Singer, um ex-combatente militar que sofre diariamente com os traumas do seu passado. Ele começa a ter algumas experiências sinistras, como enxergar vultos de pessoas sem rosto e receber visões de pessoas que já morreram. Até mesmo na hora de procurar um médico no hospital que ele já ia regularmente, ele descobre que não só não existem registros dele naquele hospital, como também o seu médico acabou morrendo em um acidente de carro. Ou seja, a vida do Jacob virou um inferno e agora ele precisa entender se tudo isso é coisa da cabeça dele mesmo ou se esses eventos podem estar realmente acontecendo. Galera, o filme não se resume a isso que eu falei, as coisas vão ficando cada vez mais sinistras pro lado do Jacob, mas é claro que eu não vou estragar a surpresa pra quem ainda não assistiu o filme. Mas e aí, onde é que o filme e o jogo mais se parecem? Então, já foi confirmado pelo diretor do jogo que o filme foi sim uma grande fonte de inspiração, e até algumas localizações foram tiradas direto do filme, como é o caso do hospital e do metrô. Inclusive, tem uma cena sinistra no hospital que mais parece um live action de Silent Hill, saca só. Não se esquece de deixar a sua inscrição nesse canal para mais vídeos sobre as franquias que a gente mais gosta e bora lá pro próximo. Todo mundo já sabe que Dead Space é um dos maiores jogos de terror de todos os tempos, e como se trata de uma franquia relativamente nova, é mais fácil de imaginar que o jogo deve ter se inspirado em diversas outras obras. O diretor do jogo já confirmou que o Dead Space tinha a missão de ser ainda mais cabuloso do que o próprio Resident Evil 4, que foi um grande sucesso na época e continua sendo até hoje. Porém, existe uma inspiração ainda maior e muito mais aparente, que é o filme Event Horizon, de 1997, ou conhecido aqui no Brasil como Enigma do Horizonte. A espaçonave que tem o mesmo nome do filme, Event Horizon, desapareceu misteriosamente na sua primeira viagem intergaláctica e só em 2047, 7 anos depois, que é onde o filme começa, ela reaparece do nada. Então um grupo de astronautas decide investigar o caso depois de receberem um sinal de socorro. Ao chegarem na bendita espaçonave, eles descobrem que alguma força maligna tomou conta do lugar. Alguns deles começam a ter alucinações com seus piores pesadelos e não demora muito para a situação escalar para níveis bem grotescos, para dizer o mínimo. Galera, o filme foi um verdadeiro fracasso no seu lançamento, porém ele acabou vingando nas vendas do DVD. Só pra ter noção de como esse filme foi esquecido pelo próprio estúdio, eles não conseguiram nem fazer uma remasterização do filme porque todo o material foi parar no lixo. E hoje o filme é considerado um clássico cult, ou seja lá que nome vocês queiram dar, mas realmente é um filme muito corajoso, com cenas bem fortes e bastante gore, uma história densa e uma atmosfera muito similar ao que a gente vê nos jogos do Dead Space. Então se você é fã da franquia Dead Space, assiste o filme tentando reparar ali, né, em alguns detalhes que com certeza vão te surpreender. Eu acho que a essa altura a gente já pode dizer que o Outlast se tornou um clássico dos jogos de terror. Poucos conseguem replicar a experiência assustadora que o Outlast proporciona, e ele deve muito disso a uma mecânica que é utilizada durante todo o jogo, que é a visão noturna da câmera. Foi uma sacada genial para deixar tudo muito mais tenso e realista, dando aquele ar quase que cinematográfico pro jogo. E se tem um filme que é igualmente assustador e serviu de inspiração pro jogo, é o Quarantine ou Quarentena de 2008. Assim como em Outlast, nós acompanhamos uma jornalista que está fazendo uma matéria sobre a rotina dos bombeiros na madrugada de Los Angeles. Tudo estava muito tranquilo até que eles recebem uma chamada de emergência para um apartamento, onde uma idosa estava tendo um comportamento meio que suspeito. Ao chegarem lá, a repórter, o cameraman e o time de bombeiros acabam sendo trancados no prédio porque aparentemente o lugar está sendo infectado por um vírus mortal. E agora eles precisam sobreviver à noite enquanto tentam descobrir se existe mesmo um vírus transformando as pessoas em zumbis ou se é obra de algo mais sinistro ainda. Se você é fã da franquia Outlast, é muito difícil você não gostar desse filme. Assim como no jogo, ele também tem esse estilo found footage, que é quando parece que aquilo tudo está sendo realmente filmado por uma câmera. E as sequências com a visão noturna são as mais tensas e acabou se tornando até uma marca registrada do filme.
Filmes de assombração pra mim são os mais assustadores, e bons filmes com certeza influenciaram muitas obras do mundo dos games. Um desses jogos é o Amnesia, que por si só influenciou muitos outros títulos de terror. No jogo, você explora um castelo sombrio enquanto tenta se esconder de criaturas e outros eventos sobrenaturais. Apesar da franquia ter algumas recaídas aí, no meio do caminho, a base de fãs é muito grande. E se você é um deles ou gosta de filmes de terror, não vai querer deixar de assistir The Haunting, ou A Casa Amaldiçoada de 1999. No filme, um grupo é chamado para participar de um estudo sobre a insônia em uma mansão isolada. Acontece que na verdade tudo se tratava de uma experiência sobre o medo, porque havia suspeita de que a mansão poderia ser mal assombrada. Pro azar de todo mundo, a única coisa que não faltava lá naquele lugar era assombração. E eles acabam descobrindo que o passado da mansão está influenciando esses acontecimentos sinistros. Os criadores de Amnesia já revelaram que The Haunting foi uma grande inspiração pro game, dentre outras obras. Os dois se passam em uma ambientação semelhante e assim como no filme, o medo da escuridão também assume um papel importante no jogo. O filme acabou indo bem mais ou menos, mas a história já era uma adaptação e não deixou de continuar fazendo sucesso, até mesmo virando uma série da Netflix. Assim como vocês, eu joguei Resident Evil 4 mais 20 e tantas vezes, mas em nenhum momento eu me perguntei, será que existe um material que inspirou tudo isso? Afinal de contas, o quarto jogo da franquia é muito diferente dos seus antecessores. Ao invés dos zumbis mais clássicos, temos pessoas sendo controladas por um parasita que parece estar enviando comandos telepaticamente, além da presença de um culto sinistro e um vilarejo onde os seus habitantes se transformaram em monstros. Agora tá na hora de dar aquela viajada, Porque ao contrário dos outros dessa lista, essa inspiração aqui nunca foi confirmada oficialmente. Se você já viu ou leu os contos do H.P. Lovecraft, não vai ser difícil identificar similaridades entre as obras do autor com a história de Resident Evil 4. Geralmente, temos uma pequena cidade ou vilarejo que começa a ser alvo de acontecimentos estranhos, e muitas das vezes envolve o culto a alguma entidade de outra dimensão. E todos esses temas estão presentes no filme Dagon de 2001. E agora saca só como ele e o Resident Evil 4 são semelhantes. A história começa com Paul Mesh, que está de férias com a sua namorada Bárbara e mais um casal de amigos na Espanha. O barco em que eles estão acaba sendo atingido por pedras durante uma tempestade, então ele usa um bote salva-vidas para ir até um vilarejo mais próximo. Enquanto isso, uma criatura marinha gigante parece ter atacado o barco. E ao chegar no vilarejo, Paul e a sua namorada encontram um lugar vazio, então decidem ir até a igreja mais próxima em busca de ajuda. A partir daí a coisa começa a ficar bem estranha, quando eles descobrem que os moradores da vila não parecem ser mais 100% humanos, além de fazerem parte de um culto bizarro a uma criatura que supostamente trouxe muitos benefícios para o vilarejo. Galera, o legal é que esse filme está completo aqui no YouTube e você pode tirar suas próprias conclusões sobre esse filme, se ele lembra alguma coisa ou não do nosso querido Resident Evil 4. Não se esquece de deixar os seus comentários e a sua inscrição e me conta aí quais filmes você acha que inspiraram grandes jogos de terror. Até a próxima, fiquem na paz, falou!